Irmãos, graça e paz, amém, boa noite a todos. Convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta que eu digo é no livro de Atos, capítulo 17, tá bom? Atos capítulo 17, a partir do verso 16, nós estaremos fazendo a leitura na noite de hoje. Atos capítulo 17, a partir do verso de número 16, nós estaremos lendo até o verso de número 31. Vamos colocar de pé, por gentileza? Nós vamos ler esse texto. A palavra de Deus diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso Paulo falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Verso 29. Portanto, visto que somos gerações de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Senhor, aqui está a tua palavra, que nessa noite fria, chuvosa, que o Senhor preparou para nós, aqui nessa cidade, tu possa falar ao nosso coração, como tu fosse preciso, como tu fosse, Senhor, contundente conosco pela manhã. Eu te peço que mais uma vez, pela tua infinita graça e misericórdia, tu fale ao coração da igreja do Médici, como também as pessoas que nos acompanham de forma remota, Senhor. Faz isso para o louvor da tua glória, e no final o teu nome seja exaltado e engrandecido. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o capítulo 17 narra parte da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passa por Tessalônica, funda uma igreja lá em 3 sábados, mas ele sai de Tessalônica fugido para Bereia. E ele vai para Bereia, e ali também começa a expor a palavra, mas a mesma turma que fez o motim, os judeus, o motim em Tessalônica, vai até Bereia para perturbar Paulo lá. Algumas pessoas responsáveis por Paulo
sabendo do perigo que ele corria de vida, toma Paulo e leva para Atenas. O que é que eu posso entender aqui inicialmente? Me parece que Atenas não seria a rota normal de Paulo na segunda viagem missionária. Paulo não tinha traçado na sua mente, na sua estratégia de viagem, o fato dele ir até Atenas. Então ele chega a Atenas, na realidade, fugido. Essa é a grande realidade. E eu lhe chamo a atenção, por gentileza, para o verso 16, que nós lemos um pouco tempo atrás. Ele diz: enquanto Paulo, Lucas registra, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O que é que me chama a atenção aqui? Paulo está, queridos, na cidade que é a capital intelectual do mundo da época. Paulo se encontra na terra dos grandes luminares do saber humano. Basta citar, por exemplo, alguns deles: Sócrates, Platão, Aristóteles, Aristófanes, e também a terra do inigualável escultor chamado Fídias. É nesse lugar que Paulo se encontra aqui. Essa cidade, ela tinha uma academia de letras, fundada por Platão, que ainda no tempo de Paulo era o centro intelectual de todo o Império Romano. Outra coisa interessante acerca de Atenas: Atenas descansava em sua reputação de ser o centro das artes, o centro da literatura, o centro da filosofia, o centro do conhecimento, o centro da habilidade oratória. Quando ela foi integrada ao Império Romano, ela se gabava da sua independência intelectual. E também Atenas era considerada a metrópole intelectual do Império Romano. Uma coisa inicialmente, irmãos, me chamou a atenção acerca de Atenas. E na realidade é algo que nós podemos dizer que é contraproducente. Por quê? Apesar da sua distinção por ser centro do saber e da arte, essa cidade superava todas as outras no quesito cegueira espiritual. Ela tinha muito saber, mas ela era, espiritualmente falando, cega. E no verso 16, a palavra do Senhor diz que enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Quem Paulo estava esperando aqui? Silas e Timóteo, para se juntar novamente a ele, para daí eles irem a Corinto. Mas enquanto Paulo esperava eles, o que Paulo viu? O que Paulo viu em Atenas? Eu fico imaginando, queridos, que Paulo poderia ter passeado pela cidade, e não havia nenhum pecado nisso, e a conhecido de ponta a ponta, para admirar seus prédios, para admirar seus monumentos. Por exemplo, a Acrópole, que era uma antiga fortaleza existente naquela cidade, ou as suas praças, que eram chamadas de ágora, com seus pórticos pintados por artistas famosos. Quem sabe Paulo podia perder tempo, entre aspas, nas praças, ouvindo os filósofos discursarem de forma pública, mas isso Paulo não fez. O que Paulo viu naquela cidade? Paulo percebeu naquela cidade que os objetos de artefato daquela cidade não eram meros objetos artísticos, não eram meros objetos culturais, não, mas objetos de uma religião pagã. O que Paulo, irmãos, viu, e o que verdadeiramente impressionou Paulo em Atenas, não foi sua beleza, não foi o brilhantismo daquela cidade, mas a sua idolatria. Um ponto, irmãos, importante para nós pensarmos aqui nessa noite e guardarmos: é nessa terra, ou melhor, é nessa cidade, ao mesmo tempo aspergida e bafejada pela refinada intelectualidade, adornada pelos mais ilustres pensadores do mundo, que Paulo encontra a mais aguda ignorância espiritual. Isso me chamou muito a atenção. Um detalhe: existia nessa cidade 30.000 estátuas públicas. 30.000 estátuas públicas nessa cidade.
a ponto de um pensador chamado Petrônio dizer exatamente o seguinte, que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem, porque cada templo, cada portão, cada pórtico, cada edifício tinha as suas divindades protetoras. Alguém disse o seguinte, um homem chamado Diógenes, ele saiu ao pingo do meio-dia, lanterna acesa, e alguém interpelou ele com a seguinte pergunta: o que tu procuras ao meio-dia com uma lanterna acesa? Ele respondeu: eu procuro um homem em Atenas, porque até agora eu só encontrei deuses. Essa era a realidade dessa cidade. Em toda parte dessa cidade se via imagens de Apolo, que era um dos padroeiros daquela cidade, imagens de Júpiter, imagens de Vênus, imagens de Mercúrio, imagens de Baco, imagens de Netuno, imagens de Diana, e imagem de Esculápio. Todo o panteão grego, todos os deuses do Olimpo estavam presentes em Atenas. Mas há um detalhe a mais acerca dessas imagens: todas elas eram belíssimas, feita pelos melhores escultores da época, e não eram imagens talhadas de madeira ou de ferro, não, elas eram talhadas em ouro, elas eram talhadas em prata, elas eram talhadas em marfim, em mármore, pelas mãos dos melhores escultores gregos. O que é que eu quero dizer a você aqui nessa noite, ou enfatizar? Que Atenas tinha o que ver. Se Paulo estivesse disposto a se embelezar pela cultura, pela religião de Atenas, Atenas tinha o que mostrar. Mas o que isso tem a ver conosco? Oh, meus irmãos, o Parque do Povo, ele tem o que ver. Dizem que lá tem telões gigantes. Dizem que lá, irmãos, os expoentes, ou parte deles, da música brasileira, estão presentes lá. Muitas pessoas estão se gabando que essa festa de 30 dias vai gerar para a nossa economia da cidade de Campina Grande algo em torno de 500 milhões de reais. Essa festa, ela impressiona. Essa festa, ela tem o que mostrar. Essa festa, ela tem os seus próprios atrativos. Mas o que me chama a atenção é que, assim como Paulo em Atenas, nós não devemos nos impressionar com belezas que não honram ao nosso Deus, com belezas, irmãos, que não honram o Deus que nós servimos. Paulo foi a Atenas, mas as 30 mil estátuas que estavam ali, talhadas em ouro, em prata, em marfim, em mármore, feito pelos melhores escultores da época, não impressionou Paulo, porque o que não impressionava Deus, não impressionava Paulo. Que coisa interessante, que coisa muito interessante. Paulo viu uma cidade, não só cheia de ídolos, mas Paulo viu que Atenas estava sob os ídolos. Eu acho que você tem percepção espiritual bastante para entender que esses 30 dias que nós estamos vivendo aqui em Campina Grande, desse chamado maior São João do mundo, tem colocado a nossa cidade sob os ídolos. Existe um peso espiritual sobre a nossa cidade, enorme, grandioso. Campina Grande hoje é uma cidade submersa aos ídolos, sim, assim como Atenas. Não sei se na mesma proporção, mas com certeza sim. Campina Grande nesses 30 dias está sob os ídolos. E por que eu digo isso? Porque toda idolatria, ela é indesculpável. Seja ela antiga, seja ela moderna, seja ela primitiva, seja ela sofisticada, toda idolatria, ela é indesculpável. Por quê? Vou lhe dar algumas razões. Pois a idolatria é uma tentativa de confinar Deus. Em que sentido? Limitando a um espaço físico feito por nós, quando Ele
é o Criador do universo. Por que a idolatria ela é indesculpável? Porque tenta se domesticar Deus, tornando o nosso dependente, domando, mimando, quando Ele, o nosso Deus, Ele é o mantenedor da nossa vida. Mas a idolatria também é uma forma de aliená-lo, culpar Deus pela sua distância, muitas vezes pelo seu silêncio, quando Ele é o governador das nações, e nunca, nós vamos ver aqui no texto, Ele está longe de nós. Porque a idolatria ela é indesculpável, irmãos, porque é uma forma de destroná-lo, reduzindo o Criador de todas as coisas a uma imagem concebida ou feita por nós mesmos, quando Ele é o Pai de quem nós recebemos a nossa existência. Vou resumir aqui. Na idolatria, nós temos a ousadia que podemos criar e governar Deus. Eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite. Será que João queria receber essa adoração que está feita a ele, João Batista? Com certeza não. Mas quem está por trás? Leia 1 Coríntios 8 quando chegar em casa. Quem está recebendo toda essa adoração? Com certeza não é João, com certeza não é nenhum outro ser que não seja o nosso adversário. Meus amados irmãos, a idolatria, ela é pecado porque ela produz duas coisas, em qualquer contexto que ela esteja presente. Primeira, cegueira espiritual. Segundo, desordem moral. A idolatria, ela produz isso. E interessante, quando você vê uma comunidade, uma nação, uma tribo voltada à idolatria, isso só mostra uma coisa para nós: o quão inserido nas trevas essa comunidade, essa tribo, essa nação, ela está. A Bíblia diz que Paulo se revoltou. E o sentido dessa palavra aqui, se revoltar, é como se Paulo tivesse um ataque epiléptico. Tão perturbado que ele ficou. Por quê? Porque o ídolo é uma tentativa de substituir Deus. Isso revoltou Paulo. A idolatria ela é um pecado, porque ela tenta roubar a honra e a glória que nós só devemos dar ao único e verdadeiro Deus. Isaías capítulo 42, 8 diz o seguinte: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse texto: não adianta a gente apenas se revoltar, a gente tem que fazer alguma coisa. Paulo se revoltou, versículo 16, mas no versículo 17 e 18, a gente vai ver o que Paulo fez. Olha o verso 17 e 18. Por isso o quê? Em virtude da idolatria, por isso, falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Meus amados irmãos, o que Paulo fez? Primeiro, ele falou nas sinagogas. A sinagoga é o que se tem de mais perto hoje das nossas igrejas. Paulo foi até a sinagoga, onde ele encontrou lá pessoas religiosas, pessoas tementes a Deus. O que é que eu aprendo aqui? Mais de 2000 anos, e ainda hoje é necessário falar à igreja, às pessoas convertidas, que idolatria é pecado. Passaram-se mais de 2000 anos,
E ainda é necessário ensinar nas nossas comunidades que nós não devemos nos unir ao paganismo. Passaram-se 2000 anos, irmãos, e o ensino ainda se faz necessário. Que nós não podemos achar normal a idolatria. Que nós não podemos, nós cristãos, nós não podemos ver a idolatria pelas lentes da cultura, pelas lentes da beleza ou pelas lentes da arquitetura, não. Ainda nos cabe nos revoltar. Ainda cabe nos levantar a nossa voz e dizer que é pecado, que é uma afronta ao nosso Deus, o único Deus verdadeiro. E Paulo começou a falar nas sinagogas, mas ele não se limitou às sinagogas, ele foi também às praças. Interessante que a ágora, né, que eram as praças, ela era o centro dos negócios, era o centro das atividades cívicas em Atenas. Era o local de reunião, onde os oradores se juntavam para ouvir outros oradores, e o povo também se juntava para ouvi-los. Mas essas praças também serviam de mercado e de centro de vida social. O que é que eu aprendo aqui, queridos? Nós temos teorizado muito missões, mas nós temos feito muito pouco. E para se fazer missões, a gente não precisa fazer parte de um departamento. Não necessariamente. Paulo saiu da sinagoga e foi até uma praça. E lá ele expôs a palavra de Deus. O que é que eu aprendo aqui? Que nós que somos cristãos, nós precisamos compartilhar a nossa fé de forma informal. Nós não podemos limitar a pregação do Evangelho apenas aos nossos cultos públicos. Não. Mas nossos amigos, as pessoas com as quais nós trabalhamos, as pessoas com as quais nós convivemos, as pessoas que fazem parte do nosso, irmãos, dia a dia, que cruzam o nosso caminho, essas pessoas têm que ser alvo da nossa fé. Elas têm que entender o que nós cremos e nós temos que compartilhar a nossa fé com eles. Paulo fez isso. Ele saiu do reduto da sinagoga e ele foi até as praças compartilhar a sua fé. Interessante isso aqui. Mas olhe para o verso 18. Isso sempre acontece, queridos, quando a gente se levanta para pregar a palavra do Senhor. A palavra diz o seguinte: que alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Quando o evangelho é compartilhado, guarde uma coisa no seu coração: logo ele encontra opositores. Paulo se depara aqui em Atenas com duas classes de pessoas que ainda estão as ideias muito presentes na nossa vida. Primeiro, os epicureus. Quem era esse grupo? Eles não acreditavam na ressurreição. Esse grupo não acreditava na vida após a morte. Esse grupo não acreditava no juízo final. O que era que eles acreditavam? Que o fim principal da vida do homem era o prazer. Esse grupo chamado epicureus, eles eram hedonistas. Eles buscavam o prazer imediato, a qualquer custo. Qual era o grande lema dessa escola de pensadores? O que muita gente ainda hoje propaga: aproveite a vida. Aproveite a vida. Assim pensavam os epicureus. Mas por outro lado existiam os estoicos, que era aquele grupo de pessoas que acreditava no destino cego, no destino implacável. Era um grupo de pessoas que dizia o seguinte: você tem um destino e você tem que passar por ele. Não adianta lutar, não adianta clamar, não tem para onde correr. Ou seja, aguente a vida. Os estoicos pensavam dessa forma. É mais ou menos aquele pensamento, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Paulo se encontra de imediato com essas duas classes de pensadores. Interessante,
eles começam a desdenhar do apóstolo Paulo. Pregar o evangelho, queridos, é um desafio para qualquer um de nós. A partir do momento em que você é fiel nas escrituras, levantar-se-á oposição, para lhe desanimar, para lhe parar, e se possível para lhe ridicularizar. Eles chamam Paulo aqui de tagarela. O que era o tagarela? Era uma espécie de pássaro, né? Eles queriam dizer isso. Eram pássaros, irmãos, que comiam restos de comida podre e saíam pelas ruas de Atenas, soltando parte daquelas comidas. Era com isso que eles estavam comparando Paulo. O que era que eles queriam dizer quando chamavam Paulo de tagarela? Estava dizendo o seguinte: que Paulo era um plagiador, que Paulo era um ignorante, que Paulo era um charlatão, que Paulo era um papagaio, um tagarela intelectual. Em outras palavras, você já talvez tenha recebido esse título: você é um alienado. Alguém fez a sua cabeça, você levou uma lavagem cerebral na igreja. Você já ouviu isso? Você tornou-se alienado a partir do momento em que você ouviu o evangelho. Era sobre isso que estava dizendo acerca de Paulo. Que ele era simplesmente alguém que ouvia algumas ideias e saía, sabe, sem conexão nas suas palavras, simplesmente, desculpe o termo, vomitando o que ele ouviu de alguém. Isso significa um tagarela. E eles dizem mais: parece um pregador de deuses estranhos. Os atenienses, o que estavam pensando? Que Paulo estava pregando um novo par de divindade. Eles pensavam que Paulo estava pregando um casal de deuses: Jesus, o Deus macho, e ressurreição, um Deus fêmea. Era assim que eles viam a pregação de Paulo. Há um aprendizado para nós aqui nessa noite. A ignorância, ela é sempre preconceituosa. A ignorância sempre é preconceituosa. E abra seus ouvidos para o que eu vou dizer aqui a você. E o preconceito pode roubar de uma pessoa oportunidades valiosíssimas. Já ouviu aquela frase? Eu nasci católico, vivi católico e vou morrer católico. Meu pai nasceu com o Padre Cícero, viveu com o Padre Cícero e morreu com o Padre Cícero. O preconceito, ele pode tirar de nós as grandes oportunidades de sermos salvos. Está aqui o preconceito. Sabe por que muitos atenienses se perderam? Porque rejeitaram o evangelho. Por não abrir os seus ouvidos à pregação, muitos estão agarrados a seitas. Como é triste, meus. Permita-me um parênteses aqui. Eu e Ritinha estamos acompanhando uma pessoa, gente boníssima, irmãos. Uma pessoa, gente muito boa. E a gente está acompanhando essa pessoa, e essa semana nós fomos na casa dela. E ela disse a Ritinha o seguinte: Ritinha, meu coração é tão bom. Meu coração é tão bom. E ela realmente é uma pessoa boa, irmãos. Que eu tenho certeza absoluta que eu já estou no céu. Ela não é cristã, queridos. Ela é adventista do sétimo dia. O preconceito tem roubado de muita gente as oportunidades que são dadas a ela para encontrar o Deus verdadeiro. Mas o que Paulo pregou em Atenas? Vamos a ele? Inicialmente eu vou ler do 19 até o verso 21 para lhe situar. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Verso 21. Acontece que todos os de Atenas
e os estrangeiros residentes não se ocupam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Paulo é levado ao Areópago, uma espécie de superior tribunal federal. O Areópago, na realidade, se situava na encosta de um morro. E lá em cima desse morro havia um lugar plano, onde 30 homens se reuniam para decidir acerca da moral da cidade, da educação da cidade e da religião da cidade. Detalhe, só podia fazer parte do Areópago pessoas do sexo masculino. Então Paulo é levado a esse grupo de pessoas, ao Areópago, para explicar que nova doutrina era aquela. Porque em Atenas não se falava mais em outra coisa, a não ser acerca desse pregador judeu, que aparentemente pregava 2 deuses novos, que os atenienses não conheciam. Então ele foi chamado a se explicar. E o que Paulo pregou? No Areópago, irmãos, versículo 22 em diante, 22 e 23. Aqui começa, eu posso dizer, a introdução do sermão de Paulo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos do culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Meus queridos irmãos, o verso 20 e 21, é a introdução do sermão de Paulo. Paulo chama a atenção deles e diz o seguinte: vocês têm religião, contudo, isso é insuficiente. Isso é insuficiente. Oh, meus amados irmãos, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a revelação especial, ela precisa controlar e corrigir qualquer coisa que a revelação geral possa indicar. É impossível você ser salvo aquém das Escrituras. É impossível uma pessoa ser salva sem saber quem é Jesus Cristo, o Jesus histórico, o Deus homem. É impossível, queridos. É isso que Paulo está dizendo aqui para os atenienses. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. Existem 3 provas cabais que você é convertido, ou para qualquer pessoa convertida. 3. Primeira, se você crê em Jesus e se arrependeu dos seus pecados. Segunda, se você obedece a sua palavra. Terceira, se você ama seus irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui também com a introdução de Paulo nesse sermão? Uma coisa muito simples: ninguém nasce ateu. Ser humano algum nasce ateu. Ateísmo é uma decisão que a pessoa toma no transcorrer da sua vida, por uma decepção, por uma desilusão, por alguma coisa. Mas ninguém nasce ateu. Está aqui os atenienses. Todos tinham os seus deuses. Interessante, mais de 30 mil deuses públicos não tinha condições de salvar esse povo. Olhe para o verso, por gentileza, para o verso de número 24. Paulo começa a apresentar o Deus verdadeiro aos atenienses. E ele diz o seguinte: o Deus que você precisa conhecer, né? Olha o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse Deus que você colocou aqui um altar para ele como Deus desconhecido por vocês, ele é grande demais
para vocês o reduzirem a um santuário, para representá-lo através de uma imagem, para reduzi-lo a um pedaço de ferro, de bronze, de ouro, de marfim ou de mármore. Sabe por quê? Porque os atenienses acreditavam que a matéria era autoexistente. E Paulo diz a eles o seguinte, ele vai mesmo no ponto nevrálgico do que eles acreditavam. O Deus que vocês não conhecem, o qual eu prego, ele fez tudo, e a matéria-prima que ele usou para fazer tudo, foi o nada. Ele fez tudo a partir da sua palavra. É ele o criador de todas as coisas. A matéria nunca foi autoexistente. A partir do nada, ele criou todas as coisas. Permita-lhe dar uma informação aqui nessa noite. Todo ser humano adulto, ele possui 60 trilhões de células. Meus irmãos, cada célula nossa tem 1,70 m do nosso DNA. E esse DNA, ele diz acerca de nós, individualmente, qual é a nossa altura, qual é a cor dos nossos olhos, qual é a cor da nossa pele, como é o nosso temperamento. Eu lhe pergunto, será que foi o acaso que fez isso? Será que não existe alguém transcendente, além da criação, que criou você, que me criou, que criou todas as coisas? É isso que Paulo está dizendo. Não sou eu, mas a ciência diz que existe mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia no nosso planeta. E quem colocou essas estrelas lá foi o Deus Criador. Conhece uma por uma e chama cada uma pelo nome. Ele é o Deus Criador. Isaías 40, 26. É esse Deus que eu estou proclamando, Paulo diz. Ele é grandioso, mas é uma coisa fenomenal nele. Apesar da sua transcendência, ele também é um Deus imanente. Ele sonda teu coração hoje. Ele sabe como está a tua vida hoje. Ele conhece a tua família hoje. Ele sabe a individualidade de cada um de nós que estamos aqui. Esse é o Deus desconhecido dos atenienses, mas que Paulo está apresentando a eles. Eu espero que ele seja o seu Deus também. Ele é o Deus Criador. Glórias sejam dadas ao nome dele. Verso 25. Olha o que ele diz. Além dele ser criador, ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Vá para o verso 28, por gentileza. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Além dele ser um Deus criador, ele é o Deus provedor. Meus queridos irmãos, muita gente acha que Deus é um ser relutante, não é? Que nós temos de alguma forma dobrar a sua vontade. Eu não sei se você já passou por algum trabalho de macumbaria. É muito comum você ver ali, né? Pessoas oferecendo bebida alcoólica, às vezes galinha, às vezes uma comida, arroz, tudo muito bem adornado, principalmente em encruzilhadas. Eles herdaram isso dos gregos. Os deuses dos atenienses, eles precisavam ser alimentados, precisavam ter bebidas, não podia contrariá-los, tinha que se oferecer alguma coisa a eles. E Paulo diz a eles o seguinte, ensina exatamente o contrário. Ao contrário dos deuses gregos, que necessitam ser alimentados, que necessitam dar-lhe bebidas, fazer-lhe oferendas, o Deus desconhecido de vocês não precisa de nada, pois ele é o detentor de tudo. Louvado seja Deus, é ele que lhe dá o mantimento. Meu querido irmão,
como está a sua despensa hoje. Olhe para a sua despensa hoje. Não é a força do seu braço. É o Deus provedor. Os irmãos estão me entendendo? Exatamente isso aqui que Paulo está dizendo no verso 25. É Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Você está aí me ouvindo, entendendo a pregação, o seu cérebro está funcionando, seus rins estão funcionando, querido, seu coração está batendo, alguém sustenta. E Paulo diz, é o Deus que eu estou pregando para você, o Deus que vocês não conhecem, atenienses, mas além dele ser criador, ele é o Deus sustentador. É o Deus que eu estou pregando para vocês. Respire. É Deus que provê isso na nossa vida. Em abril, minha filha Rayane chegou para mim e disse, pai, eu tenho um presente para lhe dar. Eu me alegrei todo, né? Eu disse, deve ser no mínimo uma camisa da Rutra, alguma coisa assim, né? Eu fiquei muito animado. E ela chegou com aquele jeitinho dela, né? E disse, não pai, eu sei dizer dia 28 de abril, mas como não vai dar certo, eu vou lhe dizer logo. Eu estou grávida. Eu só ia dizer no dia do seu aniversário, para ser um presente para você. Mas infelizmente, a criança só está com 60 batimentos cardíacos. E a médica disse que possivelmente é preciso retirar. Irmão, aquilo foi como uma flecha no meu coração. E eu orei a Deus e disse, Senhor, meu neto que já está no ventre de Rayane, é teu. Se tu quiser levá-lo, amém. Mas se tu quiser deixar naquele ventre, dar vida, respiração, batimentos cardíacos, Senhor, conforme a medicina exige, tu és poderoso para fazer. Ela está com 4 meses de gravidez hoje. Semana passada ela chegou para mim e disse, pai, a médica disse que essa menina era uma guerreira. Eu digo, não, minha filha. É porque nós servimos a alguém que dá vida a quem Ele quer e tira a quem Ele quer. E ela disse que o nome da menina vai ser Isabela, juramento do Senhor, né? Parece que mais ou menos o significado do livro é esse, do nome é esse. Sabe por quê, meus irmãos? Existe alguém que direciona tudo em nossas vidas, absolutamente tudo em nossas vidas. O nosso Deus, Ele é Senhor. Louvado seja o nome dEle por isso. Louvado seja o nome dEle por isso. Glória nós damos a Ele por isso. Aleluia. Verso 26. Olha o que ele diz. Você não é descendente do macaco, como alguns professores ensinam. Olha o que o verso 26 diz. De um só homem, leia-se, Adão, fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vamos parar um pouquinho aqui. Interessante que Paulo cria no Adão histórico. Para ele, Adão não era uma lenda. Ele é um personagem histórico. Ele realmente existiu, como a Bíblia nos diz. Todos nós viemos dele. E aqui há um segundo ensinamento para nós, com base nesse verso 26. Aqui reside a base para a luta contra o racismo. Por que eu digo isso? Porque todos nós viemos do mesmo lugar. Nós somos procedentes do mesmo homem. Não existe raça superior ou inferior, de maneira alguma. Todos nós diante de Deus temos a mesma dignidade, temos a mesma honra. Foi Deus que nos criou a partir de Adão. Nós não somos descendentes de macaco, nós não evoluímos. Deus nos criou, fez a mim e a você imagem semelhante dele. Portanto, queridos,
Todos nós que estamos aqui, independente da nossa cor, independente da nossa raça, independente da nossa família, nós temos diante de Deus a mesma dignidade e a mesma honra. Mas há outra coisa interessante aqui. Foi o próprio Deus, com base nesse verso 26, que estabeleceu as etnias, que estabeleceu as nações. Foi Ele. As migrações é obra do próprio Deus. É Ele que levanta trono, é Ele que levanta reino, mas também é Ele que abate reino e destrona impérios. É o nosso Deus. Queridos, tudo está na mão dEle. Como nós somos incrédulos, e eu quero me incluir, porque a gente pensa o seguinte: meu Deus, o que vai ser do amanhã? O seu amanhã, o meu amanhã, Deus já está nele. Portanto, não temas. Quem te sustentou até aqui, vai te sustentar com 90, com 100, com 120 anos. Ele continua o mesmo, ele não muda. Glória seja dadas ao nome dele. Olha o verso 27. Ele criou o homem, né? Para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Meus irmãos, Deus tem uma missão? Sim. E qual é a missão de Deus? Se revelar ao homem. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é maravilhoso. Ele está dizendo que qualquer pessoa, em qualquer lugar, mesmo estando no escuro, se ele pudesse usar simplesmente apenas o tato, ele tinha condições de entender que existe um ser transcendente, que criou todas essas coisas. Aí você me pergunta: como, pastor? Quando você olha para um ser humano, por exemplo, quando você contempla o mar, quando você vê uma flor desabrochar, quando você percebe ou estuda a complexidade do corpo humano, tateando, irmãos, nós podemos perceber isso, né? Deus se revela. O propósito da criação é para que o ser humano possa buscar seu Criador. É verdade que ela é insuficiente para nos salvar, mas ela nos mostra e torna os povos indesculpáveis que existe um Criador, que existe um Senhor, que Deus é Deus. Portanto, não existe essa história do índio inocente, do africano inocente. Jamais. A natureza, as coisas criadas, revelam para todos os povos que existe alguém que transcende a criação. Que existe um Deus. Sim, que existe um Deus. Louvado seja o nome dele. Por isso. Amiga minha, ela vinha numa viagem de Patos para Campina Grande faz tempo. E quando chegou em Patos, ela vinha do Alto Sertão, quando chegou em Patos foi isso. Ela deu um AVC. E ela entortou toda. E ela ficou na UTI do hospital. Interessante, queridos, que ela se recuperou. E um dia eu conversando com ela, ela disse o seguinte, que o médico falou para ela que foi uma veia de diâmetro mínimo. Mínimo. Mas apesar desse diâmetro mínimo, ela foi para os melhores neurologistas que a Paraíba tem. Ela ficou com a perna e com o braço esquecido até hoje. Até hoje. Eu não sei quantos milhões de ramificações nosso cérebro tem. Mas se você está em pé, sentado, me ouvindo, entendendo, é porque o Deus sustentador, Ele está te dando uma oportunidade hoje à noite, de saber que Ele é o Criador de todas essas coisas, que Ele é o sustentador da tua vida,
mas que Ele também é o teu Salvador. Não desperdiça a oportunidade. Vamos finalizar. Só uma citação aqui, um lembrete, uma notinha de rodapé na realidade, verso 28. Paulo cita aqui, olha, ele diz o seguinte, Lucas registra: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele está citando aqui Epimenes, um pensador grego. Como alguns dos poetas de vocês disseram, leia-se Arato, porque dele também somos geração. Interessante que Paulo pega esse texto aqui e contextualiza. Na realidade, o texto original diz o seguinte: pois em Zeus, essa era a citação de Epimenes, pois em Zeus vivemos, nos movemos e existimos. Paulo diz o seguinte: os seus pensadores acertaram no conceito. É verdade que em Deus nós vivemos, movemos e nos existimos. Contudo, eles erraram de Deus. Não é Zeus que faz com que você viva, com que você se mova e com que você exista. Pelo contrário, é o Deus que vocês colocaram lá o nome, o Deus desconhecido. É esse Deus que faz com que você viva, se mova e exista. Porque desse Deus também você foi gerado. Você não é obra do acaso, você é obra das mãos do Criador. Louvado seja o nosso Deus por isso. 28 e 29 diz o seguinte: portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Versículo 29, né? Paulo mais uma vez aqui diz: a idolatria é algo, irmãos, contrário àquilo que Deus revelou. Verso 30 e 31, ele aqui conclui. Olha o que ele diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, Jesus, né? E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O que significa dizer que Ele não levou em conta o tempo da ignorância? Embora Ele tenha punido a humanidade com o dilúvio, com a destruição de Sodoma e Gomorra, mostrando o seu desprazer com o pecado, mesmo assim Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O que significa isso? Que Deus é tão bom que Ele dá chuva para justo e para injusto, que Ele dá comida para crentes e não crentes, que Ele dá abrigo para crentes e não crentes, que Ele dá vida e mantém vida para incrédulos e para crentes. Ele não levou em conta o tempo da ignorância. Mas agora, Paulo está dizendo, por que mais agora? Porque o juiz foi apresentado. Nós não poderíamos ser julgados por anjos, nós teríamos que ser julgados por um homem, e não qualquer homem, porque o primeiro Adão caiu. Mas ele nos apresenta aqui no verso 32, que Deus estabeleceu um dia, que julgará o mundo com justiça. Queridos, nós não sabemos quando é esse dia, mas nós já sabemos quem é o juiz. Um dia todos nós seremos julgados. Um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. O juiz já foi dito para nós quem seria. E por que ele tem autoridade de ser juiz? Porque ele inaugurou uma nova raça. Lázaro, o filho da viúva de Naim, Dorcas, todos esses personagens morreram, mas ressuscitaram e morreram novamente. Mas Jesus Cristo não. Ele morreu, ressuscitou com um corpo de glória. E nesse exato momento, Ele é 100% Deus e também é 100% homem. E é esse juiz que descerá e irá nos julgar. Eu termino dizendo o seguinte para vocês.
qual foi a reação dos atenienses? Vamos terminar? Verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram. Outras versões diz, escarneceram. O que é que eu aprendo aqui? A mensagem do Evangelho, ela nunca foi popular. A proclamação do Evangelho jamais deve ser medida apenas pelos seus resultados, mas também pela sua fidelidade. Meus queridos irmãos, Paulo foi simpático com seu público, mas ao mesmo tempo, Paulo chamou os atenienses ao arrependimento. Eu não sei há quanto tempo você frequenta uma comunidade cristã, mas é impossível você entrar no céu sem arrependimento dos seus pecados. Você pode ter 40, 50 anos de cristão. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você não será salvo. Parte dos atenienses simplesmente escarneceram. E outros, diz o texto, disseram o seguinte: a respeito disso, ouviremos você em outra oportunidade. Em outras palavras, adiaram a decisão. Adiaram a decisão. Meus amados irmãos, quantas oportunidades muitas pessoas tiveram de acertar a vida com Deus, mas não o fazem. Está aqui os atenienses. Eu gostaria de lhe dizer uma verdade. A indecisão já é uma decisão. É a decisão de não decidir. Sabe qual é o meu clamor aqui nessa noite? Que você decida-se hoje à noite. Que você tome uma decisão na sua vida hoje. Há pessoas aqui que precisam decidir. Por que eu estou dizendo isso? Porque os indecisos decidem pela rejeição. Foi Jesus que falou: quem não é por ele é contra ele. Quem não ajunta espalha. Hoje é dia de decisão na sua vida, meu amado. Não saia daqui sem decidir. Não adie sua decisão. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas houve uma terceira reação. A Bíblia diz aqui no verso de número 33, que a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Olha, é muito difícil e até antibíblico. Eu diria antibíblico, nem difícil, você lançar pérolas aos porcos. Há pessoas, irmãos, que não querem. Há pessoas que não querem. Você pode bajular, você pode evangelizar, você pode fazer evento, você pode levar para evento, você pode tratar bem, você pode dar a ele a melhor igreja do mundo, com o melhor pastor, com o melhor grupo de louvor, mas ele decidiu não decidir, não adianta. Paulo simplesmente bateu os pés e foi embora. Mas apesar disso, houve os que creram. Olha o que nos diz o verso número 34. Houve, porém, ou seja, ao contrário dos que zombaram, ao contrário dos que adiaram, houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, lembra? Um dos 30 que se reuniam lá no Areópago. Um deles se converteu, dá o nome aqui, Dionísio. Uma mulher chamada Dâmaris, interessante, irmãos. Para subir nesse monte e para estar no meio do Areópago, não podia ser mulher, mulher não entrava. Mas essa mulher, de alguma forma, ela deu um jeito de estar lá. E ela acreditou na pregação de Paulo. E ela entregou a sua vida a Cristo. E com eles, mais algumas pessoas. Qual é a sua escolha hoje? O que você decide hoje?
Em 1958, o maior equilibrista do mundo, chamado Charles Blondin, ele prometeu fazer um feito histórico: atravessar as cataratas do Niágara, entre os Estados Unidos e o Canadá, em uma corda bamba. Interessante, irmãos, que ela tem algo em torno de 180 metros de largura. E chega a uma profundidade em alguns pontos, eu não sei se foi esse ponto que ele atravessou, a quase 1 quilômetro de altura. Alguns pontos são mais baixos. Mas lá embaixo tem pedras agudas. E uma correnteza enorme. E esse homem passou de uma ponta a outra. Ele foi ovacionado. Mas ele decidiu fazer a ultrapassagem de volta. E lançou mais um desafio. Chamou o empresário dele para ir junto com ele, para ele carregá-lo. E ele assim começou a fazer a travessia de volta. Quando ele estava exatamente na metade do trajeto, o engraçadinho cortou a corda, uma das cordas. E aquela corda bamba ficou mais bamba ainda. E o empresário dele, que estava segurado nele, desesperou-se. E ele olhou para ele e disse o seguinte: Concorde, que era o nome do empresário. Segure-se em mim. Eu e você somos um. E conta a história que ele conseguiu atravessar novamente. E foi ovacionado na sua chegada. O que essa história tem a ver com a sua decisão nessa noite? Existe um abismo enorme entre o céu e a terra. E o inferno está com essas cataratas, de boca aberta para lhe receber. Você que zomba, você que não decide. E só existe uma pessoa no mundo capaz de fazer esse trajeto e levar você para o céu de forma segura. É o Deus desconhecido dos atenienses, que passou a ser conhecido pelos atenienses, por mim e por você. Ele chama-se Jesus Cristo. Ele pode nos levar lá em segurança. Ele pode atravessar esse abismo por nós. Ele e eu somos um, ele e você somos um. Estar com ele é estar em lugar seguro. Portanto, nessa noite, não adie sua decisão. Não adie sua decisão. Que Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração.